Olá, meus queridos, muito prazer falar com você neste domingo. É o domingo de Páscoa. Hoje vocês vão ter dois privilégios. Eu pretendo gravar a mensagem aqui dando sequência na nossa jornada deste mês de abril, que é a nossa primeira jornada, tá bom? Que fala sobre Deus no centro das decisões. Talvez você esteja ouvindo alguns barulhos de pessoas falando. Aqui pertinho do apartamento tem gente conversando, mas espero que não atrapalhe vocês, tá bom? Deus no centro das decisões. Esse é o nosso objetivo neste mês de abril. E hoje nós vamos falar sobre o perigo de decidir sem Deus. Mas quando eu falei que vocês são privilegiados, porque hoje também é domingo de Páscoa. Então, o que eu resolvi fazer? Hoje você vai aproveitar esta mensagem, que é a primeira. Eu vou comentar isso no próximo domingo, tá ok? Mas na igreja, se você estiver lá na igreja, eu vou falar sobre a cruz e a ressurreição. Por ser domingo de Páscoa, eu vou pregar uma mensagem diferente. Então, você vai ter a mensagem gravada aqui, que tem a ver com a nossa jornada, tá bom? E lá na igreja, vocês vão ouvir sobre a cruz e a ressurreição. Então, por isso que vocês serão privilegiados. Vocês vão ouvir a mensagem lá e depois vocês vão poder continuar desfrutando da nossa jornada sobre Deus no centro das nossas decisões, que é o tema que nós vamos tratar neste mês. Vamos lembrar que nós estamos falando sobre Deus em primeiro lugar, Deus no centro da nossa vida, tá bom? Então, a nossa jornada deste mês trata exatamente das nossas decisões. E o tema, então, desse domingo é o perigo de decidir sem Deus. Vamos orar e aí, então, eu vou compartilhar com vocês um trechinho aqui do livro de Josué, tá bom? Senhor, muito obrigado por este momento, te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, nos ajuda, fala conosco neste instante, através desta mensagem, que esta mensagem fale a cada um, ó Deus, sobre a importância de decidirmos conforme o teu consentimento. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, gente. O perigo de decidir sem Deus. Nós temos uma passagem aqui em Josué, capítulo 9, tá? Eu até gostaria de ler todo esse trechinho, capítulo 9, de 1 a 15, seria tão bacana. Poxa vida, é uma história sensacional, mas eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês aqui ao longo da nossa mensagem, tá bom? Mas eu quero ler em especial Josué capítulo 9, verso 14, depois vocês vão entender o contexto todo aqui, tá ok? Josué 9,14 diz: Então os israelitas tomaram da provisão, e aí agora veja bem, e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, não pediram a direção de Deus. Tá bom? Vamos lá que daqui a pouco vocês vão entender melhor o que isso aqui tem a ver. Gente, a vida ela é feita de decisões. Tá bom? A vida ela é feita de decisões. Todos os dias nós decidimos o que fazer, com quem andar, o que aceitar, o que rejeitar, para onde ir. Percebam que algumas decisões são simples, mas outras têm o poder de definir o rumo da nossa vida. Por isso que o problema não é apenas decidir. O problema é decidir sem Deus. O texto que nós acabamos de ler mostra um dos erros mais marcantes na história de Israel. O povo de Israel, vou contar o contexto aqui, para vocês, eles estavam vivendo um momento de vitórias. Se você olhar o contexto aqui para trás, eles tinham derrotado Jericó. Além de Jericó, eles também passaram por Ai, e ali eles também venceram.
E Deus estava operando maravilhas ali na vida do povo de Israel. Mas mesmo vivendo vitórias, eles cometeram um erro grave. Eles tomaram uma decisão sem consultar a Deus, que é exatamente o versículo que nós lemos. Vamos entender um pouquinho mais esse contexto. Ali as nações estavam sabendo que Israel estava vindo destruindo tudo. E aí, então os chamados gibeonitas, eles estavam com medo de Israel e eles criaram então um plano. Eles colocaram roupas velhas, pegaram pão seco, deram aquela aparência, né, de desgaste, fizeram um discurso enganoso e eles fingiram ser de uma terra muito distante. Então eles chegaram a Israel com medo, não é, de serem também mortos. Então eles resolveram criar esta tática. Chegaram com roupas velhas, dizendo que eram de outra cidade muito distante. E aí então os judeus, os israelitas, olharam para aqueles homens, eles analisaram, eles examinaram tudo e eles concluíram o seguinte: tá bom, vocês podem ficar aqui no nosso meio, mas eles fizeram isso sem consultar a Deus. Que é exatamente o versículo diz: e não pediram conselho ao Senhor. Gente, uma decisão que parece correta pode ser completamente errada quando Deus não está nela. Por isso que eu quero, através desta pequena história, eu quero destacar alguns perigos que nós enfrentamos quando decidimos sem Deus. Deixa eu repetir. Nós vamos ver alguns perigos que enfrentamos quando decidimos sem Deus. Tá bom? Quando nós decidimos sem Deus, nós enfrentamos o perigo da confiança excessiva na nossa própria percepção. Este é o perigo. Diz o texto que eles tomaram provisão deles. Ou seja, Israel analisou apenas aquilo que estava vendo, ou seja, a aparência daqueles homens. Israel olhou para algumas das suas evidências, diz que eles estavam com pão velho, com vinho velho. Ou seja, Israel foi por uma lógica humana e tudo parecia fazer muito sentido. Mas a aparência não é direção divina. Gente, quantas vezes nós fazemos isso? Parece que está tudo certo. Parece que as coisas fazem sentido. Todo mundo faz isso. Não tem nada de errado. Mas nós esquecemos de perguntar: será que Deus está nisso? O que parece certo aos nossos olhos humanos pode ser um engano espiritual. Por isso, cuidado com a sua percepção. Busque, sim, consultar a Deus nas suas decisões. Tá bom? Em segundo lugar, é o perigo de decidir na força da experiência. Gente, Israel não era iniciante em guerra. Eles tinham visto muitos milagres de Deus. Eles tinham vencido muitas batalhas. Eles tinham experimentado ali a mão poderosa de Deus. Mas aqui eles agiram como se não precisassem mais consultar a Deus. Um dos maiores perigos espirituais é achar que já sabemos o suficiente. Eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Já sei como funciona. E aí então nós paramos de depender de Deus. Gente, experiência sem dependência gera
erro. Por isso que tome cuidado com as suas decisões. Às vezes nós confiamos em nós mesmos, confiamos na nossa grande experiência e nós deixamos Deus de lado. Por isso que Deus precisa vir em primeiro lugar também nas nossas decisões. Vamos seguir em frente. Terceiro, o perigo de ignorar a direção de Deus. Diz o trecho que eles não pediram conselho ao Senhor. Aqui está o centro do problema. Não foi falta de inteligência, não foi falta de informação, foi falta de consultar a Deus. Muitas decisões erradas não são por falta de capacidade, mas por falta de oração, por falta de buscar a Deus, por falta de sensibilidade espiritual. Por isso que decisões sem oração, ou seja, sem dependência, sem consulta de Deus, abrem portas para o engano. Por isso que eu quero chamar nossa atenção neste mês, falando sobre nossas decisões. Em quarto lugar, o perigo das consequências de decidir sem Deus. Diz o texto que Israel fez aliança com os Gebionitas e depois descobriu que foram enganados. Pode olhar o texto. Mas havia um problema. Eles já tinham assumido um compromisso com aquele grupo. E o resultado foi que o povo de Israel, eles não podiam voltar atrás. Eles tiveram que conviver com aquela decisão. E tem mais. Eles sofreram consequências a longo prazo. Algumas decisões que nós tomamos não podem ser desfeitas facilmente. Às vezes deixam marcas. Outras horas geram consequências duradouras. Tudo isso porque nós não consultamos a Deus. Por isso que uma decisão errada pode afetar anos da nossa vida. E aqui eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. Nós oramos para Deus abençoar decisões que já foram tomadas. Pense nisso. Às vezes nós oramos para que Deus abençoe as nossas decisões que já foram tomadas. Nós deveríamos consultar a Deus antes. Nós buscamos confirmação, mas não direção de Deus. Erro gravíssimo. Nós queremos que Deus concorde conosco, não que Ele nos governe. Por isso que as nossas decisões, elas precisam estar alinhadas com Deus. Eu quero fazer algumas perguntas para vocês pensarem. Em quais áreas você tem decidido sem Deus? Pense aí. Responda aí no seu íntimo, no seu coração. Em quais áreas você tem decidido sem Deus? Você consulta a Deus ou apenas decide e depois ora? Como é que você faz? Você consulta a Deus ou apenas decide e depois que você vai orar? É assim que você faz? Você quer a vontade de Deus ou só a aprovação de Deus? Pense sobre isso. Estou tentando fazer vocês pensarem sobre a maneira como nós decidimos a nossa vida. Talvez hoje Deus esteja dizendo para você: pare de decidir sozinho.
Antes de qualquer decisão importante, busque a Deus. Fale com Ele. Espere. Escute a Deus. Às vezes é escutar Deus no silêncio. Eu digo, às vezes, que nós fazemos muito barulho. Por isso que nem nós conseguimos ouvir a Deus. Eu quero encerrar esta primeira mensagem sobre decisões dizendo o seguinte para vocês. O maior erro não é tomar uma decisão errada. É tomar uma decisão sem Deus. Quando nós tomamos decisões sem Deus, nós estamos tomando uma decisão sozinhos. E quando essas decisões começam a dar errada, aí a gente corre para Deus. Senhor, me socorra. Senhor, faz alguma coisa, me abençoa nisso. Você pediu conselho para Deus? O povo de Israel sofreu muito depois com as consequências desse erro. Gente, parece uma coisa tão pequena e tão simples, mas estou tentando passar para vocês um princípio importante na vida cristã. Nada que fazemos pode ser feito por nossa própria iniciativa. A gente precisa consultar a Deus. Senhor, o que o Senhor deseja disso? Deus, o que eu tenho que fazer? Senhor, mostra para mim. Estou perdido. Você pode, inclusive, até dizer para Deus, Deus, a minha percepção é essa. Senhor, a minha experiência é esta aqui. Mas eu não quero tomar uma decisão sozinho. Eu quero tomar uma decisão que o Senhor quer. Decide para mim, Senhor, me ajuda. É assim que nós tomamos decisões. Eu tenho visto pessoas tomando tantas decisões erradas porque não estão consultando a Deus. Eu estou aqui para alertar você, eu estou aqui para te ensinar como é que a gente funciona na vida cristã. Depois que nós cremos em Cristo, grave isso, a nossa vida não é mais a mesma. A partir de agora, nós decidimos conforme o conselho de Deus. Tá bom? É isso que eu quero deixar para vocês nesse domingo. Não esqueça, esta mensagem está aqui gravadinha, porque tem a ver com a nossa jornada. Mas, hoje, domingo, tá bom? À noite, eu vou falar sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, a cruz e a ressurreição. Tá bom? Isso por ser hoje, domingo de Páscoa. Combinado? Forte abraço para vocês, ó. Um beijão no coração.